Olá amigos, seja bem-vindo a mais uma videoaula web do nosso curso de Raciocínio Lógico Passo a Passo. O tema de hoje, equivalências lógicas, um tema que despenca em prova, ou seja, um tema promissor. Só um lembrete, adquira os slides desta aula no site megaaluno.com. Os slides que contêm questões comentadas, um material sempre atualizado com dicas e macetes para você fazer a sua revisão antes do concurso público. Se joga na aula. Sentenças equivalentes. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes ou simplesmente equivalentes quando os resultados de suas tabelas verdades são idênticos. Uma consequência prática da equivalência lógica é que, ao trocar uma dada proposição por qualquer outra que lhe seja equivalente, estamos apenas mudando a maneira de dizê-la. Então você pode dizer não P e que, ou não P ou não que, se você preferir. Então as proposições são equivalentes? Faça a tabela de verdade. Você já sabe montar a tabela verdade, estou apenas simplificando aqui e acelerando o passo. Perceba que as duas proposições compostas apresentam a mesma tabela verdade. Logicamente, são equivalentes, possuem a mesma tabela verdade. Representação simbólica. Este símbolo ou a dupla seta ou ainda o símbolo de igual representam a equivalência lógica. Então, você pode dizer a negação de P e que, ou se você preferir, você pode dizer não P ou não que, estará dizendo a mesma coisa, pois são equivalentes. 1. Equivalências básicas, equivalência da conjunção e da disjunção. São equivalências que caem com menor frequência nos exames, mas veremos algumas. Olha o nome desta, tautologia. Tautologia, você pode dizer P, equivale a dizer P ou P. Faça a tabela verdade e verá que são equivalentes. Dupla negação. Ora, se temos duas negação, uma anula a outra. Aí fica P equivale a P. Comutação. A comutação inverte apenas a ordem. Começa com P, né? P e Q, e depois Q e P. Vem o P na frente, depois quem vem na frente é o Q. Pode também a comutação com o conectivo disjunção, tá? P ou Q, Q ou P. Mas fique ligado, a comutação é possível com a conjunção, com a disjunção, com a bicondicional, mas o conectivo se então, a condicional, não admite a propriedade comutativa. Comutação não é admitido com o se então, fique atento. Associação. Nesse tipo de equivalência, vamos colocar o que está fora do parênteses dentro do parênteses e o que está dentro do parênteses, uma das duas proposições vai para fora do parênteses e mantém o conectivo. Então veja só, P ou Q ou R equivale a dizer P ou Q ou R. O R estava dentro do parênteses, foi para fora do parênteses e o P que estava fora foi para dentro do parênteses. Essa equivalência serve também para a conjunção. P e Q e R equivale a dizer P e Q e R. Tudo bem? Distribuição. Nessa equivalência, o que temos que fazer é aquela multiplicaçãozinha, aquela continha matemática. Lembra que tem 2 vezes 2 mais 2. Primeiro a gente multiplica por esse, depois por esse. Então ficaria mais ou menos assim, ó. P ou Q, tá? P ou Q. Agora, multiplica por esse aqui, P ou R, P ou R. Então, é P ou Q e P ou R. Então, você tem um e o outro, né? Por isso, essa inversão aqui do conectivo, esse conectivo E. Agora, se fosse a conjunção P e Q ou R, ficaria esse com esse, fica P e Q. Este com esse fica P e R. Agora, inverte o que une os dois aqui. P com Q ou, inverteu, P e R. Por fim, a equivalência da disjunção exclusiva. Esta aqui é muito fácil. É como que é a equivalência da ou P ou Q, né? Mas não ambos. É só negar uma proposição da bicondicional. Ora,
A bicondicional ela será verdadeira quando os dois forem verdadeiros ou quando os dois forem falsos. Se você negar uma delas, a bicondicional terá valores o quê? Contrários e será equivalente a uma disjunção exclusiva. Então você pode dizer ou P ou Q, mas não ambos, ou não P se somente se Q. Ou pode colocar o não no Q, aí ficaria P se somente se não Q. Neste caso aqui, negando, essa bicondicional terá valores contrários e será equivalente a uma disjunção exclusiva. Se você conseguir, memorize estas principais equivalências básicas. Se tiver dúvida na hora da prova, monte a tabela de verdade. Combinado? Equivalências da condicional. Isto sim, galera, despenca mesmo em provas. Aqui montei uma tabela verdade grande, uma visão panorâmica dos principais proposições compostas e suas equivalências do conectivo se então. Vamos lá, vamos dar nome aos bois primeiramente. Essa aqui é a condicional, se P então Q. Se Q então P é a recíproca dessa condicional. Não P então não Q é a inversa dessa condicional. Essa aqui é a contrapositiva e não P ou Q é a implicação material. Perceba que a condicional, a contrapositiva e a implicação material, elas são equivalentes. Possuem a mesma tabela verdade. E a recíproca é equivalente à inversa. Elas possuem também a mesma tabela verdade. Então, a condicional, contrapositiva e implicação material são todas equivalentes. E a recíproca é equivalente à inversa, mas não à condicional. Tudo bem? Você pode ver que trocando aqui o Q pelo P, a posição dos dois, você tem a recíproca. E a recíproca tem tabela verdade diferente da condicional, mas tem tabela verdade igual à inversa. Vamos ver em detalhes cada uma delas, começando com a implicação material. P então Q equivale a dizer não P ou Q. Como que você pode memorizar esta equivalência? Como que você recebe a flechinha, a equivalência? Fechando a perna. Se você fechar a perna, você leva uma flechada. Não é? Fecha as pernas e levanta a mão direita. Se não P aqui é o bracinho direito. Então, fecha a perna, levanta a mão direita, você tem a equivalência, tá? Da implicação material. Então, se sou carioca, então sou brasileiro. Um exemplo de equivalência: não sou carioca ou sou brasileiro. Veja só, isso aqui engana. Se você não colocar em símbolos, confunde toda a sua cabeça essas sentenças. B, a contrapositiva. Contrapositiva é bem interessante. Se P então Q equivale a dizer não Q, então não P. Como que vamos memorizá-la? Volta negando, pessoal, volta negando. Se P então Q, agora vamos voltar, só que negando. Não Q, então não P. É assim que memorizamos a contrapositiva. Se sou lutador, então sou pit boy. Volta negando, não sou pit boy, então não sou lutador. Interessante, não? E a recíproca, que é equivalente à inversa. Essas duas aqui são equivalentes, mas a recíproca e a inversa não é equivalente à condicional. Se Q, então P, é a mesma ideia da contrapositiva. Volta negando, não P, então não Q. Se sou flamenguista, então gosto do Zico. O Zico, que era um excelente cobrador de falta, né, pessoal? O professor tem 20 anos, não sei quem que é o Zico. Substitui pelo Romário, então, amiguinho. Não gosto do Zico, então não sou flamenguista. Volta negando e você tem a contrapositiva ou a recíproca e a inversa. 3. Equivalências da bicondicional. Lembrando que a bicondicional tem esse nome porque equivale a duas condicionais. Vamos ver. A bicondicional é equivalente a esta sentença aqui, que é a definição. Veja só. P, então Q, mais I, Q, então P, equivale a bicondicional. Então, a bicondicional equivale a duas proposições condicionais interligadas pelo conectivo E.
conjunção. A bicondicional também é equivalente à negação da disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva ela será verdadeira quando tiverem valores opostos às proposições simples. Negando, ela terá valor o quê? Igual à da bicondicional. Não é por isso que elas são equivalentes. São todas equivalentes, então. Vamos aos detalhes. A comutação, né, a propriedade comutativa, ela aplica-se à bicondicional, ela só não é aplicada à condicional. Então, se temos P se e somente se que, equivale a Q se e somente se P. Amo se e somente se vivo, equivale a dizer vivo se e somente se amo. A definição é o nome da bicondicional. A bicondicional equivale a duas condicionais, como já vimos. Se P, então Q, e mais Q, então P equivale a P se e somente se Q. Se jogo futebol, então corro, e se corro, então jogo futebol. Jogo futebol se e somente se corro. Disjunção exclusiva. Na verdade, a bicondicional equivale à negação da disjunção exclusiva. P se e somente se que equivale à negação de ou P ou que, mas não ambos. A vida é bela se e somente se eu for nomeado. Equivale a dizer ou a vida não é bela ou não sou nomeado. Todas essas sentenças equivalentes têm lógica, é claro. Então, reflita um pouco sobre, analise um pouco essas sentenças para você memorizar as equivalências da bicondicional, as equivalências mais conhecidas. Muitas vezes em provas, você não precisa fazer a tabela verdade se você souber de cabeça essas principais equivalências da bicondicional. Agora vamos para 3 regras de negação. Vamos falar agora das leis de Morgan. Morgan vai te ensinar como que se nega uma conjunção, uma disjunção exclusiva, uma condicional e uma bicondicional. Começaremos negando a conjunção. Você nega a conjunção trocando o e pelo ou e negando as proposições simples. Então veja, negação de P e Q. Fica assim, ó, não P, substitui o E pelo ou não Q, substitui o E pelo ou e nega as duas proposições simples. Perceba, pessoal, que essas duas proposições compostas, elas são equivalentes, possuem a mesma tabela verdade, são formas diferentes de dizer. Olha só essa proposição, amanhã Maria vai à praia e ao teatro. Ela é do tipo P e Q. Eu quero negar P e Q. Então, coloque ela entre parênteses, né? E negando P e Q, eu posso negar ela assim, ó. Maria não vai à praia, não P, ou nega o E com ou, não vai ao teatro. Perceba que tem dois não aqui, né? E trocou o E pelo ou. Negação da disjunção agora é o contrário. Nega P ou Q. Nega, daria o que? Não P, troca o ou pelo E e não Q. Muito fácil, né, pessoal? Perceba que as duas proposições simples, elas também são equivalentes, possuem a mesma tabela verdade. Olha só essa proposição. Rui Barbosa é abolicionista ou o senador Pedro Táxi é baiano. Ela é do tipo o quê? P ou Q. Vamos negar o P ou Q. Como que se nega P ou Q? Trocando o ou pelo E e negando as proposições simples. Fica assim, Rui Barbosa não é abolicionista e o senador Pedro Táxi não é baiano. Negação da disjunção exclusiva. Essa aqui é bem tranquila. Por quê? A disjunção exclusiva é antagônica à bicondicional. Então, a negação da disjunção exclusiva é a bicondicional. E a negação da bicondicional é a disjunção exclusiva. Ou João é rico ou Pedro é bonito. Se eu quero negar essa proposição, ela fica João é rico se somente se Pedro é bonito. Negação da condicional, a mais importante de toda. Fica atento, que essa aqui é a mais importante, é a que mais cai na prova. Negação do P, então, Q. Fica assim, ó, pessoal. Equivalente a dizer P e não Q.
Perceba que elas possuem a mesma tabela verdade, essas duas proposições, elas são equivalentes, né? Se nesse jogo há juiz, então a jogada fora da lei. Eu quero negar, como que eu nego? Nesse jogo há juiz e não há jogada fora da lei. Como que eu memorizo, pessoal, a negação da condicional? É só ficar de pernas abertas. Como que você nega a flechinha? Nega a flechinha abrindo as pernas. Abriu a perna, você nega a flechinha e levanta a mão esquerda. Abriu a perna e levanta a mão esquerda. Você tem a negação da condicional. Agora, a negação da bicondicional equivale, pessoal, à negação de duas condicionais, não é? Então, a negação da bicondicional equivale a P e não Q, ou Q e não P. Professor, no slide anterior você disse que a bicondicional equivale a duas condicionais, uma e a outra. Então, por que esse ou aqui? Esse ou, carinha, porque essa negação transformou o e em ou. Como que se nega o e? Se nega o e com o ou. Foi isso que aconteceu. Perceba que elas são também proposições equivalentes, possuem a mesma tabela verdade. Então, a Terra é redonda se e somente se o céu não é azul. Como que eu nego isso? O céu não é azul e a Terra não é redonda. Ou a Terra é redonda e o céu é azul. Parece que é a mais complicada, mas você consegue destrinchar a condicional e facilmente você converte duas condicional em uma bicondicional. Bem tranquilo. Por derradeiro, fique ligado. Ao resolver as questões, leia com atenção o enunciado para saber se o examinador pede a equivalência ou a negação, pois elas possuem tabelas verdade diferente. É aqui que o examinador vai te pegar, é aqui que ele vai te confundir, tá? Ó, veja só, se P então Q equivale a não P ou Q, e a negação de P então Q equivale a P e não Q. Elas são equivalentes, mas P e não Q não é equivalente a P então Q ou não P ou Q. São proposições o quê? Diferentes. E o examinador vai trocar essa aqui por essa aqui e vice-versa. Eis que o professor elabora um mnemônico para facilitar a sua vida. Para saber a equivalente da condicional, feche as pernas e levante a mão direita. Fechou a perna, ou seja, utiliza o conectivo ou a disjunção, a perninha fechada, e levanta a mão direita. Você lembra da equivalente, tá? Da equivalente da condicional. Agora, para saber negar a condicional, abra as pernas e levante a mão esquerda. Então, como que você nega a flechinha? Você nega a flechinha abrindo as pernas e levanta a mão esquerda. Assim você lembra, pessoal. Repete aí. Equivalente, perna fechada, levanta a mão direita. Para negar a flechinha, abra as pernas e levante a mão esquerda. E assim você aprende com facilidade. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Se você realmente gostou, dá um like, dá um joinha aí. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Inscreva-se também no canal se você não for inscrito para ficar a par de novos vídeos, novas dicas e macetes de raciocínio lógico e também outras matérias de concurso público. Dá uma passeada também, pessoal, no nosso blog. No blog você encontra lá várias questões comentadas, questões classificadas por assunto de diversas bancas examinadoras. O blog funciona como um complemento desta aula. Você pode deixar dúvidas e também tirar dúvidas. Um abraço, bons estudos e façam o máximo de concurso que vocês puderem.